Muito bem, boa noite para todos, amigos e amigas que se reúnem conosco aqui no canal da Fraternidade Oficina do Amor no YouTube. Que sejam todos bem-vindos, que nós tenhamos pelos próximos minutos aí pela frente, alguns momentos de reflexão, que nós possamos aproveitar esse momento para meditarmos sobre as verdades espirituais que são tão importantes para a nossa vida. E que bom que nós estamos aqui hoje podendo compartilhar esse momento. Gostaria de inicialmente agradecer por mais essa oportunidade que a casa nos dá de fazermos um estudo, de fazermos esse bate-papo, buscando trazer alguns ensinamentos de Jesus que com certeza são benéficos para todos nós e servem para todos os momentos de nossa vida. Que nós possamos agradecer a espiritualidade, possamos agradecer a Jesus. E vamos inicialmente fazer a nossa prece para isso, para estarmos em sintonia com esses irmãos espirituais, estarmos em sintonia com o nosso Mestre Jesus e pedirmos a Deus a permissão para iniciarmos o nosso estudo. Então, onde você estiver, que você possa nesse momento, se possível, fechar os seus olhos e que nós possamos inicialmente, através da nossa prece, agradecermos a Jesus, esse querido Mestre, esse querido amigo de todos nós, por mais essa oportunidade em que podemos nos reunir em seu nome para estudarmos um pouco do Evangelho, para buscarmos aprofundar os seus ensinamentos, esses que são tão importantes para a nossa vida, que nós possamos ter pelos próximos minutos esses momentos proveitosos em que possam acrescentar algo para o nosso espírito, possamos agradecer ainda aos irmãos espirituais da nossa casa, aos nossos mentores, aqueles anjos da guarda que nós chamamos, que nos orientam, que nos estimulam sempre, e que nós possamos, acima de tudo, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedirmos a Ele proteção e amparo, e que Ele esteja conosco, não só na noite de hoje, mas sempre. Que seja com a permissão do nosso querido Mestre Jesus, com a permissão dos irmãos espirituais, mas sobretudo com a permissão de Deus, que nós possamos dar por iniciada mais uma noite de estudos. E que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos conversar um pouco hoje sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. A gente vai falar um pouquinho sobre essa parábola, da candeia debaixo do alqueire e conversar um pouco também por que Jesus
nos fala através de parábolas, né? Então, nós temos pela frente 4 itens. Os 3 primeiros, eles são passagens do Evangelho, né? E o quarto e último item, ele traz um comentário de Kardec. Então, a nossa ideia é conversar sobre todos esses itens, um por um, né? E, na medida do possível, nós irmos tirando os ensinamentos que eles podem nos dar, né? Então, sem perder muito tempo, nós vamos iniciar no primeiro item. O que diz o primeiro item do capítulo? Ele tem um trechinho do Evangelho de Mateus, que nós vamos ler, e depois a gente vai conversar um pouco sobre ele. Então, Jesus disse o seguinte, e está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 15. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Bom, primeiramente, para que nós possamos conversar, né, iniciarmos a nossa conversa sobre esse assunto, nós precisamos saber o que significam as palavras, né? E o que é, então, uma candeia? O que é um alqueire? Ou o que é um candeeiro? E o significado de cada uma dessas palavras, nós pegamos lá na tradução feita pelo Haroldo Dutra do Evangelho. E lá ele coloca notas de rodapé explicando alguns itens, né? Então ele colocou para a gente o seguinte, olha, candeia. O que é uma candeia? A candeia era uma lâmpada de barro alimentada por óleo, geralmente o azeite de oliva, que era utilizada essa lâmpada nas residências e no templo. E o que é um alqueire? Ou em algumas traduções também aparece a palavra módio. O que é um alqueire ou um módio? É uma medida romana para coisas secas. Então, é basicamente um vasilhame, né, um balde, que cabe aproximadamente 35 litros. Então, diz lá o Haroldo na nota dele, o vocábulo também designava o vasilhame utilizado para guardar o azeite, cuja capacidade em litros era aproximadamente igual à da unidade de medida, ou seja, 35 litros. Na Palestina, era costume guardar a candeia apagada debaixo dessa vasilha. E o que é o candeeiro? O candeeiro é uma espécie de lampião, uma espécie de abajur, aonde se coloca a lâmpada para que ela reflita a luz no ambiente. E esse candeeiro, geralmente, ele é preso aonde? Ele é preso na parede, no alto, né, para iluminar o ambiente. Então, quando nós lemos essa passagem, essa parábola, né, essa frase de Jesus, a primeira coisa que nos vem na ideia é o seguinte, em que contexto Jesus falou essa frase e o que ele queria dizer com ela? Então, lá no Evangelho de Mateus, que a gente já leu, lá no capítulo 5, Jesus está fazendo o quê? Ele está conversando com os discípulos sobre a missão deles. Então, primeiro, ele começa dizendo para os discípulos assim, vós sois o sal da terra. E aí ele vai conversar algumas outras coisas e logo em seguida ele afirma, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está assentada em cima de um monte, e nem se acende uma candeia colocando ela debaixo do módio ou debaixo do alqueire, mas sim sobre o candeeiro, para que assim ela possa iluminar todos os que estão na casa. E dessa mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, quando Jesus conversa com os seus discípulos, é como se ele estivesse dizendo a eles que eles são uma lâmpada, que eles podem iluminar o caminho dos outros. Ao mesmo tempo, como a linguagem de Jesus não deve ser interpretada de uma única forma, a gente já sabe disso, que Jesus, com os seus ensinos e as suas passagens, ele queria dizer muitas outras coisas, que a cada vez que a gente estuda, a gente vai mergulhando cada vez mais nesses ensinos. Então, a linguagem de Jesus ela não pode ser interpretada de uma única forma. Então, essa lâmpada também pode significar o quê? Pode significar a luz do conhecimento espiritual. Uma luz que deve ser espalhada, que deve ser repartida com todos nós. Então, basicamente, essas serão as duas formas de nós estudarmos esses textos na noite de hoje. Poderiam ter outras abordagens? Sim, mas nós temos que nos limitar também por uma questão de tempo e por uma questão de didática, né?
Então, se a gente pode interpretar uma mesma passagem de duas formas, nós temos aqui perfeitamente a ideia de uma interpretação do texto que pode ser o quê? Pode ser ampliada além do seu sentido material. E o que nós vamos conversar hoje passa um pouco sobre o sentido espiritual dessas palavras de Jesus e do quanto elas são importantes para fortalecerem as nossas convicções religiosas, demonstrando para cada um de nós qual é o papel dentro da religião e dentro da vida também, e ainda do quanto que essas palavras mostram uma ideia sobre a vida espiritual que deve ser repartida com todos. Então, no fundo, quando Jesus falava para os seus discípulos, ele também falava para todos nós que nos interessamos em seguir a ele. Ele também falava para todos nós que já possuímos o quê? Um mínimo de esclarecimento sobre o que é a vida espiritual. Ele também falava para cada um de nós que já possui um pequeno conhecimento do que é o Evangelho. O Espírito Emmanuel, através de um texto que está lá no livro Fonte Viva, ele vai começar a nos trazer essa pequena noção, essa ideia inicial de sermos uma lâmpada, de sermos essa lâmpada que Jesus nos fala. Lá no capítulo 81 do livro Fonte Viva, o Emmanuel vai nos dizer o seguinte: ora, muitos que estudam essa passagem da candeia interpretaram essas palavras de Jesus como se fosse um pedido para uma pregação excessivamente metódica. E essas pessoas começaram a fazer o quê? Discursos de pregação em todos os lugares. Diz Emmanuel, lógico que sem a palavra é impossível distribuir o conhecimento. Mas essas palavras de Jesus, elas vão mais além. Ele pede que nós prestemos atenção na candeia, ou seja, na lâmpada. Para que a lâmpada produza claridade, ela precisa consumir algum tipo de combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo que vai ser queimado, não existe a luz. Para nós, esse material que vai ser queimado é a vida. E cada um de nós, então, se torna uma candeia viva. Observando dessa forma, cada espírito, então, que está encarnado, possui imensas prerrogativas para espalhar o bem. Então, diz Emmanuel, use a palavra para espalhar as revelações de Deus, fazendo que elas sejam mais formosas e brilhantes quando saírem dos teus lábios. Mas não esqueça que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de você mesmo. Transforme as suas energias em bondade e compreensão para todas as pessoas, gastando o óleo da tua boa vontade para que a sua vida com o Cristo passe realmente a brilhar. Então vejam que a interpretação do Emmanuel, ela vai ampliar a figura da candeia ou da lâmpada, permitindo que nós possamos avançar para um outro estágio de interpretação das palavras de Jesus, além do sentido propriamente material. E nós vamos entender que ele falava de cada um de nós quando conhece o Evangelho e quando se ilumina com esse Evangelho. Mas como até o próprio Emmanuel diz no seu texto e deixa a entender, não basta somente conhecer o Evangelho. É preciso também interiorizar essa luz para dentro de nós, para que nós possamos começar a brilhar por dentro. E ele vai dizer para a gente que o óleo que tem que ser consumido dentro de nós para fazer essa luz é o quê? É a boa vontade. A boa vontade para olhar para si mesmo, a boa vontade para olhar para o outro que está necessitado. E quando eu digo o outro necessitado, não é só aquele necessitado de coisas materiais. Uma pessoa muito rica, ela pode também ser muito pobre de sentimentos de felicidade, de gratidão, de esperança, por exemplo. E às vezes uma pessoa assim cruza o nosso caminho, nos permite transferir o quê? Um pouquinho para dentro dela, algo que seja uma palavra que possa acender a sua luz.
assim como tem ajudado a acender a nossa. Então, um outro aspecto também muito interessante que aparece nessa passagem é o de que Jesus estava nos convidando e também nos ensinando que é importante acendermos uma luz interior para evitar o quê? Para evitar que as sombras tomem conta de nós. E o que seria essa sombra? A sombra é justamente a ignorância ou o ignorar, o não saber. E o primeiro sinal bem característico da ignorância em nós é o desconhecer-se a si mesmo. Porque a ignorância, ela tem a capacidade de transformar até o nosso raciocínio ou a nossa capacidade de pensar em um instrumento de maldade. A ignorância, ela consegue anestesiar a nossa consciência e consegue levar a nossa consciência para um processo de desequilíbrio ou até para um processo de delinquência. A ignorância, ela é tão perigosa que ela consegue fazer com que um templo que foi levantado para adorar a Deus, por exemplo, se transforme numa casa de ódio conduzida pela insensatez das pessoas que a frequentam. Por isso, aí nossa iluminação e o nosso entendimento são muito importantes. Por isso que a mensagem de Jesus é para que nós saiamos das sombras da ignorância. E como que nós fazemos isso? Principalmente buscando um conhecimento mais aprofundado sobre a vida do Espírito. Buscando exteriorizar esse conhecimento através das nossas ideias, das nossas palavras, dos nossos exemplos, das nossas atitudes. Ou seja, buscando olhar, mesmo dentro da vida material, para o sentido espiritual da vida. O que ilumina a ideia de uma pessoa e faz ela caminhar de uma forma, vamos dizer assim, mais desembaraçada, mais confiante na vida, é justamente quando ela percebe que ela é o quê? Um espírito, habitando temporariamente um corpo físico. Eu sei que essa ideia, às vezes, ela é difícil da gente captar, porque pensar dessa forma não é só, vamos dizer assim, uma evolução daquilo que nós já pensamos hoje, mas acaba sendo verdadeiramente uma revolução, uma coisa totalmente diferente na nossa forma de olhar para a vida, para o mundo e até para nós mesmos. Então a vida, ela ganha um outro ponto de vista quando você olha para ela sobre o ponto de vista do espírito que você é e não do corpo físico que você acha que você é. Isso é muito importante e está dentro dessa mensagem de Jesus. No item 2 desse capítulo que a gente está estudando, tem mais um trechinho, só que dessa vez está lá no Evangelho de Lucas, e o evangelista escreveu assim para a gente: ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama, mas coloca-a sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, e nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Então vamos lá. Além da ideia de que cada um de nós pode ser uma lâmpada, né, que deve buscar se acender, existe mais alguma mensagem dentro dessa parábola da candeia? Existe sim. Essa parábola também nos ensina o quê? Ela também vai nos ensinar o quanto é importante divulgar as verdades espirituais. O quanto é importante afirmar para todo ser humano encarnado que ele ou que ela é, na verdade, um espírito que temporariamente está dentro do corpo físico. Isso precisa ser divulgado. E por isso que a candeia não deve ser colocada debaixo do alqueire, como disse Jesus. Para quê? Para que esse tipo de conhecimento não fique restrito. E como Jesus, ele sempre foi, e Jesus sempre será considerado por muitos de nós como um verdadeiro mestre, como um professor, ele mesmo, que desceu das regiões luminosas da espiritualidade, veio com uma missão.
Qual é a missão de Jesus? De nos orientar. E ele nos faz uma recomendação quando ele diz para a gente o quê? Brilhe a vossa luz. E o que é isso? É uma sugestão para que todos nós possamos nos enobrecer através de uma existência moralizada, de uma existência mais esclarecida, de uma existência mais fraterna. Porque dessa forma, cada um de nós se torna o quê? Se torna uma luz. E é para isso que serve o Evangelho, gente. O Evangelho serve para nos encher, para nos inundar, para inundar o nosso espírito com muitas luzes, para que nós possamos o quê? Nos revigorar e brilharmos também. Então, do ponto de vista espiritual, a candeia ou essa lâmpada, ela também se assemelha ainda como o quê? Como uma mente esclarecida, que possui entendimento sobre as verdades espirituais. E essa mente também pode ser uma candeia, por isso. Mas ainda tem uma outra mensagem importante que aparece nessa parábola, que é a seguinte. Algumas pessoas ainda acreditam que possuir um conhecimento espiritual é ser o proprietário de um conhecimento superior que deve o quê? Deve permanecer escondido. Mas Jesus vai afirmar nessa parábola que isso é um erro. É um erro porque, inevitavelmente, a lei do progresso, uma hora ou outra, vai acabar trazendo a verdade à tona. O ser humano evolui. Então essas ideias que a princípio algumas pessoas ainda escondem sobre a espiritualidade, sobre o futuro de cada um de nós, essas ideias elas devem ser ampliadas para todos. Isso vai evitar enormes males para a humanidade. Mas existe também uma questão muito interessante também para a gente se perguntar. Se o conhecimento espiritual ele deve ser divulgado para todos, então por que Deus, por que os Espíritos não revelam logo todas as verdades para nós? Será que Deus está justamente escondendo essas verdades? Ora, aqui a gente precisa fazer uma grande diferença. Existe uma grande diferença entre esconder algo e esperar para revelar no momento adequado. Então, existem momentos na vida em que nós nos sentimos maduros para entendermos certos assuntos. E é dessa forma que a sabedoria, que a inteligência de Deus gradualmente vai revelando as verdades que nós precisamos saber. E como Jesus falou, a ideia é de que não vão existir mistérios que sejam o quê? Absolutos. Por isso que ele diz que não há nada secreto que não venha a ser conhecido. E aquilo que o ser humano ainda não consegue compreender hoje, gradativamente, vai ser revelado. Pode ser que em mundos mais adiantados, quando nós formos seres mais evoluídos, mas nós vamos ter acesso a esse conhecimento também. Mas se a gente está falando aqui, né, dessa ânsia de adquirir o conhecimento espiritual, existe também uma coisa que eu diria estranha entre nós, que é o quê? Nem todas as pessoas estão dispostas ou querem ter esse conhecimento. Para alguns indivíduos, é uma escolha pessoal viver afastado dessas verdades espirituais, vamos dizer assim, né? A pessoa simplesmente não se interessa por esse assunto. E tudo bem. Vai chegar esse dia. Porque aqui na Terra nós ainda vivemos numa espécie de nevoeiro. As pessoas estão vivendo de uma forma ainda superficial, muitas vezes passando uma vida inteira sem agregar nada de significativo para o espírito, buscando somente, às vezes, a satisfação só pelas coisas materiais. E cada um no seu tempo. Talvez revelar essas verdades para algumas pessoas, às vezes até principalmente as poderosas, servisse para que elas usassem essas verdades contra os outros e até para tirar vantagens. Então, por isso que Deus espera para revelar no momento adequado, para que seja gradual, conforme o ser humano aumenta a sua moralidade, aumenta a sua inteligência. Mas podem ficar certos de uma coisa, além da moralidade e além da inteligência, tem sim um outro requisito primordial para ter alguma luz interior em cada um de nós, que é a humildade.
E nisso Jesus demonstrou para a gente que ele tinha muita, e por isso ele era um ser tão iluminado. Agora, caminhando para o item número 3, que é um pouquinho maior, ele está lá no Evangelho de Mateus, né? E está escrito o seguinte: seus discípulos se aproximaram e disseram: por que tu lhes falas por meio de parábolas? E Jesus respondeu: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido, porque ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem, seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Então vamos lá. Nesse trecho do Evangelho aparece para a gente aqui uma questão interessante também. Se Jesus afirma, já afirmou e a gente já leu sobre isso, se Jesus afirma que tudo deve ser transmitido de uma forma clara, que a candeia não deve ficar escondida embaixo do alqueire, será que não tem aqui uma contradição muito grande em Jesus falar isso e, ao mesmo tempo, ele conversar com as pessoas através de parábolas? Porque são histórias que muitas vezes as pessoas não conseguiam entender. E o Kardec, no comentário dele, ele vai falar o seguinte: é de admirar que Jesus diga que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo, constantemente, esconde o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. E aí a gente se pergunta, afinal, por que Jesus falava através de parábolas? Por quê? E a resposta é mais simples do que parece. Não se usa a linguagem do adulto para conversar com a criança. É isso. Então é o seguinte, os discípulos, eles perguntaram para Jesus por que ele falava através de parábolas. E é como se ele respondesse exatamente dessa forma: olha, não se usa a linguagem do adulto para conversar com a criança. E o Kardec escreveu exatamente sobre isso. O Kardec, no comentário, ele escreveu o seguinte: ora, Jesus se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas porque eles não estão em condições de compreenderem certas coisas. Eles veem, eles olham, eles ouvem, mas eles não entendem. Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento. Mas para vós eu o digo, porque vos foi dado compreender esses mistérios. Então Kardec arremata: ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. E no restante do seu comentário, o Kardec vai tocar exatamente nesse ponto. E ele inclusive escreve o seguinte: todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem as esclarecer. Então é importante que a gente entenda, a gente sabe disso, né? Em toda forma de comunicação, a mensagem ela pertence ao receptor. Aquilo que eu estou dizendo, ele somente vai ser entendido, vai ser captado por quem me ouve, se for apropriado ao quê? Ao grau de entendimento dessa pessoa. Então, Jesus não poderia abordar diversos assuntos que hoje são naturais para a gente, porque naquela época as pessoas não tinham o quê? Elas não tinham o entendimento necessário para isso. Vocês querem um exemplo? Como que Jesus poderia, por exemplo, conversar com as pessoas e falar para elas sobre os planetas do sistema solar? Uma coisa que é muito natural para a gente hoje, né? Como que ele poderia conversar sobre os planetas do sistema solar se naquela época
o ser humano ainda não tinha começado nem os estudos da astronomia e ninguém sabia nem que a Terra girava ao redor do Sol. Então Jesus precisou o quê? Adaptar. E por isso que ele disse, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Não é isso? Então esse é só um exemplo de muitas outras passagens em que é ainda impossível falar de uma forma aberta sobre vários assuntos espirituais. Por quê? Porque as pessoas não entenderiam. Então era preciso aguardar que o desenvolvimento acontecesse, que o progresso chegasse num estado em que a humanidade estivesse o quê? Madura. Madura para conversar, para entender certos assuntos. E quando surge o Espiritismo, a humanidade já está num momento mais maduro. E alguns assuntos que antes não eram tratados de uma forma, vamos dizer assim, aberta por todos, passam a ser então discutidos. E o Kardec ele comenta sobre isso também quando ele fala o seguinte, ora, acontece com as sociedades, ou seja, com a humanidade, né? Acontece com as sociedades o mesmo que acontece com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, a sua juventude e a sua idade madura. Cada coisa deve vir no seu tempo. E o grão que é semeado fora da estação, ele não germina. Gente, aproximadamente 1/3 dos ensinos de Jesus que estão registrados lá nos evangelhos são através de parábolas. Então fica bem claro para nós que não era possível que Jesus pudesse explicar tudo naquela época. Era preciso dar o quê? Tempo ao tempo. E ele, inclusive, promete que após a sua ida, o seu retorno ao plano espiritual, viria um outro Consolador para nos ensinar todas as coisas e para nos relembrar tudo o que Jesus disse. Ah, Wallace, mas onde é que está escrito isso? Está lá no Evangelho de João. No capítulo 16, Jesus fala exatamente isso que a gente está conversando até agora. Jesus diz assim, eu ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar agora. Nós não tínhamos ainda essa capacidade de absorver. É isso que ele quis dizer para a gente. E ele continua dizendo, quando, porém, aquele vier, quem? O Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir, e vos anunciará de novo o que há de vir. Então Jesus falou para a gente claramente sobre esse outro Consolador que veio através do Espiritismo, que é o Espiritismo. O Espiritismo é esse outro Consolador prometido por Jesus para nos esclarecer e para o quê? Nos relembrar tudo aquilo que o Cristo falou. O Espiritismo ele é essa doutrina santa que vai buscar nos relembrar e trazer para os dias de hoje o cristianismo na sua forma mais primitiva, na sua forma mais pura, assim como Jesus conversava naquela época. Então esse é justamente o nosso desafio. No meio de um mundo com tantas contradições, qual é o nosso desafio? Seguir o caminho do Evangelho para acender essa luz dentro de nós. E é por isso que a gente deve entender esse capítulo como algo muito útil para nós seguirmos o nosso caminho daqui para frente. Se a gente pudesse, vamos dizer assim, resumir tudo aquilo que nós conversamos na noite de hoje, nós podemos entender que essa passagem do Evangelho, de não colocar a candeia debaixo do alqueire, ela pode ser entendida de duas formas. Primeiro, Jesus está falando ali da lâmpada que cada um de nós pode ser. Em segundo lugar, Jesus está falando ali também do conhecimento espiritual que não deve ser escondido, não deve ser colocado debaixo do alqueire. E é isso. O entendimento está aqui. Nós acabamos de fazer o quê? Nós acabamos de tirar o entendimento da parábola debaixo do alqueire. E agora todos estão entendendo aquilo que Jesus quis dizer. Então, a próxima pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte:
como eu faço para me tornar um ponto de luz e como eu devo apresentar esse conhecimento para as outras pessoas. A grande reflexão que eu gostaria que você guardasse hoje é simplesmente essa. Como eu gosto até de falar, né? É muito fácil, na verdade, é mais fácil a gente decorar todo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, sabendo onde está cada ensinamento, até o número da página. Isso é a parte mais fácil. Podem acreditar em mim. O difícil mesmo é a gente incorporar o Evangelho dentro de nós. Esse é o desafio. O Espiritismo, ele nos traz esse conhecimento de uma forma clara. O Evangelho, ele nos traz os ensinamentos de Jesus de uma forma clara. Então, depois que a gente toma contato com esses ensinos, não tem mais desculpa para a nossa falta de entendimento sobre aquilo que Jesus quis dizer. Hoje em dia está bem claro para a gente. E a questão agora é o que nós vamos fazer com essas ideias. Nós vamos buscar aplicar? Ou será que esse estudo vai servir como mais uma palavra que nós vamos ouvir para nos sentirmos bem, porque realmente nos ajuda a se sentir bem, e depois nós vamos continuar a vida do jeito que nós já fazíamos antes? Então, eu termino aqui a nossa conversa e quero deixar dentro de você esse incômodo, se eu posso dizer assim, né? Tendo esse conhecimento da noite de hoje, a partir de agora a responsabilidade é toda sua, assim como também é minha, quando eu tive acesso a esse conhecimento. Eu também passei a ser o responsável pela minha própria luz, a partir de agora. Então, como recomendava o próprio Jesus, né, que brilhe a nossa luz, a minha e a de todos vocês que me assistem aqui. Então, que fique para a gente esse ensinamento, que nós devemos buscar caminhar na vida buscando as ferramentas que o Evangelho nos traz para nos iluminarmos ainda mais. Esse é o nosso desafio. A nossa jornada como espíritos imortais, transitoriamente, né, momentaneamente, dentro do corpo físico, como encarnados, é uma jornada de aprendizado. Kardec perguntou aos espíritos, entre a vida material, a vida do corpo físico, e a vida espiritual, qual delas é a mais importante? E os espíritos responderam numa afirmativa muito simples, de uma forma muito direta. A vida espiritual é a principal. Ela sobrevive a tudo. Isso quer dizer o quê? Que se nós não tivéssemos mais a existência material, continuaríamos existindo como espíritos, porque lá é a vida verdadeira. Mas nós continuamos sendo espíritos aqui onde nós estamos, momentaneamente com essa vestimenta que é o corpo. Mas no fundo, se olharmos no espelho, dentro dos nossos olhos, a gente vai ver que ali dentro tem um ser, tem um espírito imortal ali. E é justamente esse ser que Jesus quer que se ilumine, que nós possamos a cada dia buscar uma vida mais espiritualizada, uma vida de mais entendimento sobre os ensinos de Jesus, que nós possamos aproveitar os textos do Evangelho para meditarmos, fazermos uma reflexão verdadeira sobre os ensinos de Jesus. E assim a gente vai a cada dia dando um passo a mais para acender cada vez mais essa lâmpada dentro de cada um de nós. Então, meus amigos, eu agradeço muito a companhia de cada um de vocês. Espero que a mensagem de hoje possa chegar até o coração e, sobretudo, até o entendimento de cada um de vocês e que a gente possa realmente, como eu falei aqui no final, refletirmos sobre esses ensinos de Jesus, porque cada um deles fala sobre uma particularidade que acontece na nossa vida. Nenhum ensino foi à toa e nós devemos aproveitar ao máximo para tirar o máximo de entendimento que nós temos hoje sobre os ensinos de Jesus. Então, queria agradecer e, mais uma vez, encerrarmos o nosso estudo através da nossa prece. Então, vamos lá. Que nós possamos, nesse momento, mentalizar o nosso querido Mestre Jesus,
e agradecermos a Ele por mais essa oportunidade de termos ao nosso conhecimento a doutrina espírita, esse outro Consolador que veio para nos trazer os ensinos do Mestre, veio para nos relembrar a forma e o jeito como Ele ensinou. E que bom que nós podemos com isso buscar e acharmos novos caminhos dentro de nós mesmos. Que nós possamos agradecer à espiritualidade amiga da nossa casa, mas sobretudo aos espíritos amigos, familiares, mentores que orientam a vida de cada um de nós. Mas acima de tudo, e principalmente, que nós possamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de vida, por mais uma oportunidade de encarnação e que possamos aproveitá-la da melhor forma possível. E que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela companhia e que nós nos vejamos na próxima, se Deus quiser. Até lá.